Acho que ela caiu. Hoje, né? A reunião extra que a gente vai marcar para outro dia seria das 11 às 12, né? É, aí eu entendi que vai agora, falta definir esse dia, né? Porque eu acredito que tem que ser antes de quarta-feira, na aula de É isso que novo. eu quero perguntar. Hoje à tarde vocês teriam tempo? Eu Não. só posso esses horários mesmo, de 11 horas, segunda e quarta, infelizmente. Eu coloquei no grupo a minha disponibilidade. Seria amanhã às 9 horas da manhã ou à noite, 5h30, entre 5h30 e 6 horas. Oi, gente, tudo bem? Oi. O Lela saiu? Cadê o Lela? Ué, Ele entrou e saiu. Não sei se ele caiu. ué, mas eu tinha botado ele aqui. Estranho. E ele não tá na sala, sei lá onde é que ele foi. Deve ter caído. Deve ter Mas caído. então, gente, como teve. É, é uma etapa meio que importante, né? O Ricardo tá junto, eu acho. Então, eu acho melhor a gente fazer com mais calma na reunião extra classe. Só que amanhã, eu vi que alguém já botou 9 horas aqui amanhã, só que eu não posso às 9 horas da manhã, porque já é o horário extra classe da outra equipe. Então, se vocês. É até 10h30. É até 10h30. Se vocês puderem às 10h30, para mim é uma boa. Oi, Leila, tudo Cheguei, bom? Oi, tudo. cheguei. Dei uma volta aí pelos grupos aí afora. Ué, eu não te pus no grupo 8? É, não entendi. Eu cliquei em alguma coisa aqui, veio muito aqui, acabei saindo e aí para Ah, voltar eu passei lá no grupo lá que você faz parte também, não sei como entrei lá. tá. Ô, Leila, eu tava falando aqui pro pessoal que talvez essa etapa seja interessante o Ricardo estar junto. Eu acho meio que É, importante, né? Porque é uma decisão que a gente toma, né? Então, eu ia sugerir da gente fazer com mais calma num horário que ele esteja. Eu não posso amanhã às 9, mas eu poderia umas 10h30. O que vocês acham? 10h30 aqui nós podemos, eu e Ricardo. Ah, e você, Leila? ó, tem apareceu uma conferência aqui para amanhã participar o dia todo, Ixi, né? é, Meio, bom, uma outra, já que é o dia todo amanhã, eu não sei hoje a que horas o Ricardo poderia, nem se ele vai poder, né, hoje, porque Hoje, tá, na tá com... parte da tarde, a partir das 13 horas, eu acredito que sim, que ele tem disponibilidade na parte da tarde. E os demais? Alguém para tá mim, Eu- para mim tá ok. tarde? Eu posso até ouvir vocês, só que eu não Aham. posso participar, porque eu trabalho ainda, né, 8 horas, então, 8 horas direto. Aí essa hora, tipo, eu começo agora, depois da reunião e vou até a noite. Aí à noite eu tenho aula, então meus Uhum. horários estão bem, e eu ainda tô doente. Ixi, Então eu tô desse jeito. e você, Juliana? Infelizmente eu não posso à tarde, durante a semana. Eu conseguiria amanhã às 10h30, mas aí o Ah, Ricardo não conseguiria, né? o Lela não conseguiria. Ah, tá. É, uma outra opção, de repente, talvez seria antes da aula, da quarta-feira.
às 8 da manhã. O que vocês acham? O meu quero. Eu consigo É, Eu para essa mim, também. aula. se acontecer, eu posso atrasar um pouquinho, porque é um horário que eu deixo minha filha na escola, entendeu? Mas aí eu vou Uhum. tentar com ela, ela sair um pouco. Aí eu consigo chegar às 8 horas. Beleza. Se Então, caso gente, atrasar um pouquinho, uns minutinhos, mas eu entro no grupo, eu entro na sala. vão conversando aí, decidindo rapidinho que eu já volto, tá? Desculpa aí, gente. Peraí. Ô, Sadiane, Sim, então, quarta-feira para mim melhor ainda, na tá? quarta, né? Reunião extra classe de manhã, antes de começar. Eu É falo assim, começar às 8. E aí, isso. Juliane e Clarice? Eu Por mim, tudo consigo. bem. O Então, Ricardo consegue? Eu já estou checando com ele aqui enquanto a gente está conversando. Beleza. mas ficaria 8 horas, não é isso? De 8 às 9, Isso antes é de das começar. 8 às 9. Aí nós, Isso. na ideia, a gente ficaria de 8 às 9 com essa extra, depois a outra extra de 11 a meio-dia. Isso. Ricardo falou aqui que ele pode, na quarta, às 8 Ah, horas. legal. Perfeito. Eu acho que Então a é isso, né? gente, essa última votação, a gente nem pode levar em conta, porque a gente ainda tem que terminar de colocar os emojizinhos no lugar, porque eu mesma não tive tempo de ler todos para colocar, para avaliar. Então, eu acho que essa Uhum. última votação nem conta. Esperar o Fabiano voltar para a gente ver sobre isso. Você fala aquela primeira parte lá do abacaxi, das É, pessoas. depois essa votação que a gente fez em cima disso, porque o dos abacaxis, da colaboração, eu não tive tempo de ver todos, porque o nosso tem muitos. Ah, Então, como que a gente vai levar a votação em cima de algo que a gente não terminou? Se de repente seria interessante a gente tentar fazer novamente, aí o Ricardo também participaria, né? O Leila acho que também falou que precisaria de mais tempo, né, Leila? Para É, concluir eu acho, eu acho também tranquilo, mas eu acho que também tem aquele momento da discussão, né? Os números é só para levantar a discussão, né? Eu acho que a gente vai. É importante, eu acho, mais ver, assim, ter muito cuidado para aqueles que a gente está descartando, entendeu? Que às vezes no descarte ele não vai para discussão, né? Mas ficando ali assim, próximo, o que vale é o que cada um pensou daquela, né? Por ter dado aqui 3 ou 2 ou 1 ponto, eu acho que é importante. sim. Mas eu queria terminar primeiro lá a questão da questão se é difícil ou não, né? O abacaxi. Esse eu não fiz. Ah, para você, Sandriane, você conseguiu ler todos e votar todos? Eu consegui, mas assim, eu fiz correndo, né? Se eu tiver, claro, se eu tivesse Aham. mais calma, eu ia, né, fazer com mais calma. Mas sim, eu passei em todos. Vocês não ficaram com dificuldade de ver aqueles post-it que tava ali anexada a funcionalidade, porque ele às vezes tem um peso para dar o voto, né? Mas o meu, por exemplo, não sei se ele estava muito reduzido, estava meio fosco, e aí eu tinha que dar o zoom para ampliar, isso aí toma um tempo, né? Uhum. Você disse que você estava lendo post-its, além do título da Na hora de funcionalidade? votar a funcionalidade é uma coisa, mas para mim dar um voto lá, por exemplo, da questão do valor, dessa questão de 3, 2, 1, né, da importância, você tem que agregar Ah, a funcionalidade está falando através dos post-it, né? Só que os post-it, ele é muito pequeno e você tinha que dar um zoom ali, eu não tive dificuldade, assim, aham. de ter uma visão mais ampla, né? Na tela minha aqui, não sei se é eu que... Mas Sim. estava meio fosco, Eu, não sei, tá diferente. é, eu fiz a votação em base no título da funcionalidade mesmo, eu não tava lendo os post-its, porque eu acredito que o título seja uma coisa mais genérica, né? Mas, por exemplo, no caso lá do custo, por exemplo, eu vi muita coisa lá, mas por que que a gente estava dizendo que aquilo lá tinha custo ou não? Aí eu acho que Qual? na hora de você colocar o saquinho do dinheiro, né? Ah, tá.
Ali sim, você tinha que entender a funcionalidade através do post-it, se tava, a gente estava se querendo colocar ali recurso ou não, entendeu? É o post-it que ia nos avisando, mostrar isso. Uhum. Mas valeu aí para. Acho que a ideia é a seguinte: a ideia para mim, a gente também, isso é seleção de prioridades, né? A gente está trabalhando, né? Eu acho que é o Sim. que a gente acho que vai ser a discussão e tal. Outra Sim. coisa minha que eu preocupo assim, é o curso em si, é aprender a ferramenta. A outra, aquela velha discussão. Outra, sair com produto pajé, que é a questão de entender a dinâmica de hoje, eu acho que eu entendi. Mas o resultado, ele não é um resultado assim para que eu acho que eu confiaria para deixar seguir em frente em relação ao projeto, entendeu, Sadiana? Eu entendi, Leila. Você, os post-its selecionados que a gente teve hoje, você se refere a isso? É, eu refiro todo esse tempo muito rápido. Você tem 3, 5 minutos de tomar decisão muito importante, entendeu? Que vai dar Uhum. sequência para um projeto que é muito importante. É, Então, eu acho talvez. Sim. que assim, eu estou aqui como aluno, para me entender a ferramenta do X, para me trabalhar com ela, né? E Uhum. eu acho que eu te digo aqui, inclusive, Clarice e Juliana, assim, é muito assim, para a gente, assim, como adaptar isso na minha realidade, onde eu trabalho com pessoas menos instruídas, que não aportam dessa tecnologia. Mas, assim, a Uhum. ferramenta me dá também outras que eu posso também trabalhar outro material no seu computador. Mas, assim, pela lógica da metodologia, por exemplo, eu trabalho nessa questão aqui, por exemplo, é a questão da hierarquia, é colocar uma funcionalidade com a outra. Qual que é a mais, qual que é a menos. Sabe? Não sei se já trabalharam isso. Uma planilha onde fica na horizontal, se coloca na horizontal e na vertical e vai comparando uma com a outra, para efeito de seleção, entendeu? Mas isso, assim, Uhum. uma forma de visualização, né? Mas eu acho que, assim, enquanto aluno, assim, vai pegar o método, ok. Enquanto produto para o trabalho, ela precisa mais reflexões mesmo para uma tomada de decisão muito importante aí. Não é isso, Adriano? Não, eu concordo, Tem que você Leila. ver. É assim, foi até um questionamento que o Ricardo fez na aula passada, né? O Fabiano participou, que a gente fica preocupado mesmo se o que a gente está fazendo aqui, se de fato vai atender a nossa hipótese, que a gente está tanto, né, buscando, que a gente está almejando. E aí gera mesmo essas dúvidas, né, esse sentimento meio de angústia, se esse é o caminho certo, né, se o resultado vai ser satisfatório. Mas eu acredito que, de repente, um pouco mais para frente, a gente tenha mais clareza, né? Com o desenvolvimento aí da ferramenta, aí os meninos têm mais experiência, né? O Fabiano, aí a Oi, Clarice, gente. não. Eu não sei. Eu acho que vai ser importante estar todo mundo para tomar essa decisão. E essa decisão já vai ter que ter bem claro agora o que que a gente vai fazer. Então não é, então né, nesse momento eu já não concordo, Sandriane, que a gente vai ter mais claro mais para frente. Não, eu acho que agora é o momento da gente tomar a decisão o que que a gente vai fazer. O que talvez teria que ser alinhado entre a gente é que eu não sei qual que era o tamanho da expectativa que vocês tinham no começo desse projeto e o quanto que a gente consegue fazer. O que vai ser conversado aqui entre nós, quando o Ricardo também estiver com a gente, é o que que a gente tem condição de fazer nesse momento que vai entregar algum valor para eles, o melhor valor. Não é assim que a gente vai decidir fazer uma coisa mais ou menos ruim, sei lá, só para fazer. Não, é o que que a gente consegue fazer bem e que vai entregar um valor para eles. Entendeu? Então, talvez seja assim, um alinhamento de expectativa aí, que talvez eu não sei qual que era o tamanho da expectativa que vocês tinham com esse projeto, e pensar que se a gente conseguir entregar alguma coisa que entregue um bom valor para eles, mas que não seja a mega solução que vocês esperavam, já é um início, entendeu? Já é um início ali para vocês, um gatilho para vocês continuarem implementando novas coisas a partir dessa ação. Então, eu não sei se conseguiria, nossa, um mega projeto de educação ambiental, ainda mais que vocês já tenham uma licitação para outras coisas, ou seja, a gente vai meio que agregar com o que já está sendo feito. E aí a gente tem que pensar, olhando nas funcionalidades que a gente tem
a gente vai ver assim quais que são as mais votadas, vai ler os post-its e vai decidir em grupo qual que vai ser a ação que a gente vai fazer. Então, com essas três funcionalidades mais votadas, a gente vai ler os post-its e vai decidir, então a gente vai trabalhar na questão da, sei lá, comunicação entre as pessoas ali. Tem um negócio que foi votado aqui do canal de comunicação, né? Canal de ajuda. Ou vai ser, sei lá, um manual de orientações para os agricultores. Ou vai ser uma comunidade ali. Não, pera, qual que é o outro que foi votado? Apresentações para parceiros, ou alguma parceria ali com as associações, as igrejas, etc. Alguma forma da gente engajar a comunidade dessa forma. Então, vocês estão vendo que, assim, o que a gente vai querer não é um mega investimento em educação ambiental, porque isso não é nem viável. Não é possível a gente, numa equipe aqui de 6 pessoas, conseguir algo muito grande nesse momento. Só que a gente consegue sim entregar algum valor para a comunidade, decidindo bem o que a gente vai fazer. Pode ser um formulário que a gente colete informações das pessoas, pode ser uma rede social que a gente bote informações lá, sabe? Então, vão pensando nisso a partir das funcionalidades que a gente escolheu ali, a gente já excluiu. Eu não sei se o Ricardo participaria da parte de excluir as funcionalidades, porque senão a gente vai refazer tudo, né? O que que vocês acham? Vocês acham que Doutor o... Giovanna, perdão, Fabiana, Fabiano, oi. de repente seria possível nessa reunião extraclasse a gente Hum. retomar naquela fase da viabilidade, onde a gente Sim, fez, sim, sim, é sim. possível? A minha dúvida era se a gente ia retomar até a relevância, que é a primeira etapa. Lembra que a gente excluiu algumas funcionalidades na Entendi. primeira Não, etapa? eu não sei o Leila, né, se ele concorda, mas para mim seria suficiente de pegar a etapa da viabilidade para frente. Aquele do abacaxi, Leila, das pessoas, do Sim. dinheiro. Tá. Não, não, tá ok. Também acho. É, É, Fabiano, diga. uma dúvida que surgiu aqui, essas votações a gente faz em cima somente do título da funcionalidade ou a gente tem que ler o post-it para fazer a votação? Se você Oh, quiser ler, você pode ler, só que isso vai tomar tempo. A gente botou os títulos ali e agrupou em funcionalidades justamente para agilizar, que é uma metodologia ágil. Então, a gente fez isso justamente para não ter esse retrabalho de ler todos os post-its. Aí, por exemplo, o que eu fiz? Depois que a gente fez a votação, aí eu vi lá, nossa, integrar a comunidade foi um dos mais votados. Aí eu entrei ali nos post-its para ver o que estava falando em cada um dos post-its para uhum, entender melhor essa funcionalidade. E a partir daí que eu comecei a ter ideias do que poderia ser a ação contemplada. Então é isso que a gente tem que fazer, ver o que foi mais votado ali, e a partir do que está escrito ali embaixo em cada funcionalidade, a gente vai ter essas ideias e vai decidir em equipe o que que a gente vai fazer. É esse o momento de definir quais que vão ser essas ações de educação ambiental aí que vocês queriam, as uhum, ações voltadas, né? Que é a nossa hipótese que eu tinha botado ali no WhatsApp. O que que é aqui? Vamos ver aqui. A perfeito. solução é por meio de envolvimento e empoderamento das pessoas por meio de educação ambiental e outras ações. Lembra que estava genérico assim? Então, esse é o momento de não deixar mais genérico. A gente vai escolher e definir o que que a gente vai fazer a partir de agora. Uhum. Alguém tem algum comentário para fazer? O que que acha sobre dúvida? Eu, da minha parte, concordo que a gente pode começar de novo lá na próxima reunião a questão da viabilidade, não tem problema para mim. Eu acho que o do relevância, aparentemente todo mundo conseguiu ver certinho. E aí a gente volta para a atividade da viabilidade e depois faz a votação. E isso no extra classe é bem mais tranquilo de fazer, porque aí é o meu foco, o nosso foco total nesse grupo, né? E não tem os outros grupos também, a aula em si. Foi o que eu falei quando você estava fora, porque, tipo, essa última votação não tem como a gente levar a sério se a gente Tá? não conseguiu terminar outra atividade. Foi tudo muito Sim. corrido. Então, se a gente não consegue ler tudo, a Aham. votação de agora não deu, mas refazendo essa parte, acho que a gente consegue chegar no consenso.
Um dos objetivos da aula é todo mundo entender o processo. Então, se alguma coisa ficou para trás, vocês viram que tinham grupos que nem tinham terminado as funcionalidades, né? Então, a gente meio que tá assim, super bem, sabe, no cronograma, porque a gente já tinha Uhum. definido tudo, só que faltou um membro da equipe num momento importante. Então, eu já ia, mesmo se tivesse a votação lá, tivesse dado certo, eu ia sugerir da gente refazer, porque eu acho importante estar todo mundo nesse momento, sabe? Porque não é só votar. Depois de votar, de repente a gente não seleciona o mais votado. A gente define, sei lá, o segundo mais votado, o terceiro, o quarto. Então, precisa ter o debate depois da votação. Não é só votar e escolheu. Precisa ter essa Tá, conversa. Em- entendi. Aí a gente só vai escolher um dos três que foram selecionados? Não, a gente Ou vai ficar... pode escolher até três. Geralmente escolhe os três. E aí a gente conecta essas três ações de alguma forma, entendeu? Ah, legal. Mas também, assim, geralmente nos ciclos nesses ciclos a gente seleciona três e junta elas. Só que, por exemplo, às vezes o que a gente está desenvolvendo é um aplicativo, um site. Aí você consegue juntar as três funcionalidades ali naquele sistema. Só que o nosso aqui não é necessariamente um site, um aplicativo, né? É algo mais diferente, talvez algo mais presencial, sei lá. E então, tem um pouco essa dificuldade, como que a gente vai pensar se a gente vai conseguir, se vai ser viável a gente juntar as três funcionalidades em uma ação só, ou se a gente vai conseguir juntar duas, ou a gente vai focar em uma, e isso faz parte do debate e da decisão. Legal. Então, aproveitando, já que vocês passaram pelo processo, entenderam como é o processo, mas sabem que a gente vai refazer, esse processo, o que eu diria para vocês é: tenham em mente esses 3 dias. Não sei, ficou decidido que vai ser quarta-feira às 8? Tá. É, Então, tenham em mente o que que a gente tem pela frente até quarta-feira de manhã e já vão pensando melhor em cima das funcionalidades, ideias, o que é viável para a gente. O objetivo da gente botar aquelas marquinhas lá, o abacaxi, a pessoinha, não sei o quê, é justamente para pensar o que é viável ou não, para a gente uhum, fazer aqui como equipe, nesses tá. próximos meses, né? Porque vai ter mais o quê? Mais um mês de aula, eu acho, e pouco. E depois vão ter 2 meses, além disso, de mentoria, que é para aplicar o projeto, para desenvolver e fazer acontecer. Como seriam essas mentorias? Seria continuar Não vai ter mais. aqui? Não vai ter mais aula, horário de Ah, aula, tá. por 2 meses, só que a gente vai poder marcar esses horários extra classe. Eu Ah, acho tá. que eu acho que vai virar tipo 1h30 de horário extra classe por semana, alguma coisa assim. E o objetivo disso é a gente se encontrar semanalmente para ir acompanhando o progresso, ajudar o pessoal lá, os servidores, a aplicarem o projeto, desenvolver e fazer acontecer, entendeu? Para não Uhum, ficar só nas aulas aqui e ser um trabalho perdido. O nosso objetivo é que alguma coisa aconteça, seja um início aí para futuramente eles irem ampliando a ação, melhorando. Pode ser uma ação já bem focada em ajudar o pessoal que vai ter a licitação e vai fazer o material didático, de repente, alguma coisa para dar um suporte e ampliar esse conhecimento, divulgar, sabe? Então vão pensando nessas coisas, nessa questão das funcionalidades que estão lá e o que que acham que é mais viável ou não. uhum. E alguma pergunta, mais comentários? Não? É, Vocês me... Fala, fala. a gente entra no qual link às 8 horas? Extra classe ou aquele de reunião normal? Boa pergunta. Ah, não sei, de repente no extra classe mesmo.
Mas eu confirmo antes da aula, tá? Eu Tá bom, mando lá, perfeito. mando no WhatsApp. Ok. Vocês desculpam aí a correria, porque hoje tava meio caótico aqui, que o pessoal tava na minha casa e tava meio despedindo. Uhum. Aí teve um pouquinho dessa confusão aí. Mas aí já foram embora viajar. Legal. Então tá bom, gente. Então até Ok. quarta de manhã. Não vai ter a aula agora das 11. Então é só fazer o check-out agora e depois quarta-feira às 8, tá bom? Perfeito, combinado. Beleza. Até Ok. amanhã. Ah, não, quarta. Até quarta. Tchau, gente. Tchau, Até tchau. Tchau. mais. Façam check-out. Tá bom.